Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou Pedro Cartelli e no vídeo de hoje a gente vai resolver algumas questões de razão e proporção. A primeira questão que eu selecionei é a questão do Enem de 2012 e ela diz o seguinte: uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal e a cada 8 horas. Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é de... Beleza, eu sei que a dosagem, que está escrito lá na bula, diz o seguinte, que são 5 gotas, né? Deixa eu anotar aqui dosagem. A dosagem diz, são 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal. Também diz, né, que tem que ser a cada 8 horas. Essa foi a informação dada, né, na questão. E aí, ela fala, né, que a mãe ministrou, né, corretamente 30 gotas de um remédio para seu filho a cada 8 horas. Certo? E aí, ela quer saber qual é a massa corporal dele. A única coisa que a gente precisa fazer aqui é uma regra de 3. Se eu sei que a dosagem tem que ser de 5 gotas para cada 2 kg e a mãe deu 30 gotas, a gente faz uma regra de 3, né? A gente tem 30 vezes 2 é igual a 5 vezes x. A gente tem 60 é igual a 5x. O x, né, fica isolado, a gente passa o 5 dividindo. E 60 dividido por 5 é igual a 12. Essa, então, né, é a massa corporal do filho. Logo, é a alternativa A, 12 kg. A próxima questão também é do Enem de 2012. Nos shopping centers, costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam créditos em um cartão, que são descontados por cada período de tempo de uso dos jogos. Dependendo da pontuação da criança no jogo, ela recebe um certo número de tickets para trocar por produtos nas lojas dos parques. Suponha que o período de uso de um brinquedo em certo shopping custa R$ 3 e que uma bicicleta custa 9.200 tickets. Para uma criança que recebe 20 tickets por período de tempo que joga, o valor, em reais, gastos com créditos para obter a quantidade de tickets para trocar pela bicicleta é... Certo, então vamos lá. Se eu sei que um brinquedo no shopping custa R$ 3, foi isso que a informação deu, R$ 3. E esse valor é a mesma coisa que o período, né? Um período que uma criança gasta para brincar em um brinquedo. E eu sei que ela quer essa bicicleta, né, que custa 9.200 tickets. Uma bicicleta custa 9.200 tickets. Quanto que essa criança vai ter que gastar para juntar a quantidade total de tickets, né, no caso 9.200, para pegar a bicicleta. Então, se eu sei que ela vai receber 20 tickets por período, e um período é a mesma coisa que R$ 3, um período, né, é igual a R$ 3, então eu posso fazer uma relação, né, uma regra de 3, para poder encontrar a quantidade, né, o valor que ele vai ter que gastar para juntar e pegar essa bicicleta. Se eu sei que 20 tickets é igual a R$ 3, já que esses R$ 3 equivale a um período, então X, né, está para 9.200, que é o total de tickets que ele precisa juntar para obter a bicicleta. Então, fazendo a regra de 3, eu tenho 20 vezes X é igual a 9.200 vezes 3. Beleza? Então, vamos lá. 9.200 vezes 3, a gente tem X, né, é igual a 27.600. Esse é o resultado da multiplicação. E o 20 passa dividindo. A gente corta os 2 zeros e a gente tem um resultado, né? 2.760 dividido por 2 é a mesma coisa que R$ 1.380. Esse é o valor que ele vai ter que gastar para conseguir juntar os 9.200 tickets. Então, é a alternativa D. A próxima questão é a do Enem 2011. Nos últimos 5 anos, 32.000 mulheres de 20 a 24 anos foram internadas nos hospitais do SUS por causa de AVC. Entre os homens da mesma faixa etária, houve 28.000 internações pelo mesmo motivo.
Suponha que, nos próximos 5 anos, haja um acréscimo de 8.000 internações de mulheres e que o acréscimo de internações de homens por AVC ocorra na mesma proporção. De acordo com as informações dadas, o número de homens que seriam internados por AVC nos próximos 5 anos corresponderia a... Beleza, a questão diz que nos últimos 5 anos, né, o total de internações das mulheres foi de 32.000 e de homens, né, foram de 28.000 internações, pelo mesmo motivo. E aí ela diz que nos anos seguintes, né, teve um acréscimo, né, vamos colocar aqui, no ano seguinte teve um acréscimo de 8.000 internações de mulheres e que a quantidade de homens nos anos seguintes também ocorreu na mesma proporção. Então a gente precisa encontrar a relação do ano anterior para os próximos, né? Ou seja, de 8.000 para 32.000, e a gente vai encontrar a proporção dessa relação aí, e depois a gente vai colocar nas dos homens. A gente sabe que 8 dividido por 32 é a mesma coisa que 1/4. Então, a quantidade de mulheres internadas nos anos seguintes foi de 1/4 a mais, certo? Esse foi o acréscimo. Então, se foi na mesma proporção, a gente pode colocar também para os homens, né? Se os homens teve de 28.000 e a gente sabe que é 1/4 o acréscimo a mais, né? Então a gente coloca aqui, a gente sabe que 28 dividido por 4 é igual a 7. Então esse foi o acréscimo de homens internados nos anos seguintes, 7.000. Mas a questão pede, né, o total. Então a gente precisa colocar aqui e fazer uma soma dos anos anteriores com os seguintes. Então 28.000 mais 7.000, que foi o acréscimo, a gente tem um total de internação, que dá 35.000, né? 28.000 mais 7.000 é igual a 35.000. Logo, é a alternativa D. A próxima questão é do Enem 2016. Diante da hipótese de comprometimento da qualidade da água retirada do volume morto de alguns sistemas hídricos, os técnicos de um laboratório decidiram testar 5 tipos de filtros de água. Dentre esses, os 4 com melhores desempenhos serão escolhidos para a futura comercialização. Nos testes, foram medidas as massas de agentes contaminantes, em miligrama, que não são capturados por cada filtro em diferentes períodos, em dia, como segue. Então a gente tem, né, o filtro 1 até o filtro 5, com a quantidade, né, em miligrama e os dias. Ao final, descarte-se o filtro com maior razão, entre a medida da massa de contaminantes não capturados e o número de dias, o que corresponde ao de pior desempenho. O filtro descartado é o qual, né? Então, a gente precisa encontrar qual foi o filtro que teve o pior desempenho, né? Que aí ele vai ser descartado. E a questão diz que vai ser aquele que obteve a maior razão. A razão é justamente a divisão, né, da massa pela quantidade de dias. Então a gente tem um filtro 1, que equivale a 18 miligramas, e a quantidade de dias. Então 18 dividido por 6, né, a gente tem um total de 3. Esse foi o resultado, né, a razão do filtro 1. Continuando, a gente tem o filtro 2, que teve 15 miligramas, né, em 3 dias. Então 15 dividido por 3 é igual a 5. Seguindo, a gente tem o filtro 3, que teve 18 miligramas em 4 dias. E isso vai dar um total de 4,5. Já o filtro 4 foram 6 miligramas em 3 dias. E 6 dividido por 3 é igual a 2. E o último filtro, o 5, a gente tem 3 miligramas em 2 dias. E 3 dividido por 2, a gente tem 1,5. Então, dentre todos esses filtros, o que teve a maior razão foi o filtro 2, né? Que deu um total de 5. Então, é justamente esse o filtro que vai ser descartado. O filtro 2, que é a alternativa B. Essas questões de razão e proporção caem bastante no Enem. Então, eu dividi e vai ter uma parte 2, parecido com esse, resolvendo algumas questões. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha. Se teve alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou então me manda uma mensagem lá no Instagram, @PedroCartelli.
No geral, se você perceber, não são questões difíceis, são simples, né? A maioria é regra de 3. Mas é isso. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.